Então vamos lá. Eu quero que vamos continuar com a palavra que nós iniciamos o domingo passado. Ok? Eu quero que abra sua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo número 15. Ok? Para aqueles que não estiveram aqui, vou fazer um pequeno resumo para não me deter muito. Estamos no capítulo número 15 de 1 de Samuel. Que história, que relato me traz 1 de Samuel 15? 1 de Samuel 15. Me traz o relato de que Deus traz um comando para Saul, o primeiro rei de Israel, através do profeta de plantão, o profeta daquele tempo, chamado Samuel. E neste comando, a ordem clara e específica de Deus a Saul, através de Samuel, é que, conforme ao entendimento de Deus, Deus entende que precisa acabar com Amaleque, os amalequitas. Diga comigo, os amalequitas. Quem são os amalequitas? Os amalequitas são um povo que, enquanto Israel saía do Egito e andava pelo deserto, este povo lhe impedia o trânsito, o avanço, o progresso, não é? Em outras palavras, este povo colocava obstáculos para que Israel se movimentasse e chegasse onde eles precisavam chegar. E Deus decide que precisa colocar um ponto final em Amaleque. Não é? Então a ordem é clara, específica e bem detalhada. Acabe com tudo. Amém? E há um texto, não sei se é o versículo 7, o versículo número 3 vai dizer, olha, acabe com tudo. Não deixe homem, não deixe mulher, não deixe criança, não deixe gado, nada. A ordem era matar tudo. Saul se prepara, traça uma estratégia, manda uma mensagem a um povo que habitava entre os amalequitas e diz, olha, o Senhor lavrou sentença contra este povo e não é contra vocês, então saiam do meio deles, porque daqui a pouco nós vamos chegar e vamos acabar com tudo. Estamos avisando, se você está no meio, vocês vão morrer junto. Perfeito? Saul executa a estratégia, ataca Amaleque, ok? Só que na execução da estratégia, ele poupa a vida de Agag, o rei amalequita. E também, e quando fala do rei, de toda a sua corte, de toda a sua família, amém? Perfeito? Aí também ele poupa, ele olha para o gado, não é? E ele poupa os melhores cordeiros, os melhores bodes. Não sei se é bode a palavra, não é bode, parece, não é? Eu anotei aqui. Ovelhas, bois, becerros gordos, cordeiros. A expressão dele é que ele poupou o melhor do gado com a intenção de oferecer sacrifício ao Senhor. Perfeito? Ele executou. Na véspera da execução, podemos dizer assim, o Senhor voltou a conversar com o profeta Samuel. Assim como ele tinha dito, olha Samuel, vá a Saul e peça que ele termine na casa de Amaleque. O Senhor se comunica novamente com Samuel, o profeta. E aí Deus expressa a Samuel que ele está arrependido de ter colocado Saul como rei sobre Israel. E a razão é porque ele não executou o comando do Senhor como ele o pediu. E aí, certo, Samuel vai ao encontro de Saul. Quando Samuel chega, certo, no lugar onde Saul deveria estar, Saul não está. Saul anda inaugurando. Não é uma obra, assim como um prefeito, não é? Anda inaugurando, mas não era uma obra. Ele andava inaugurando um monumento a ele mesmo. Certo? E o domingo passado, eu fiz a associação. Ele estava levantando um monumento à sua própria vontade, a seu próprio ego. Ele queria marcar a história com a sua imagem. Está acompanhando? E daqui a pouco ele volta. A primeira reação que Saul tem quando se encontra com Samuel, não é? Eu
eu brinquei com vocês o domingo passado, quem assiste o Cordel Encantado, não é? Certo? Assim como lá, como o prefeito Patácio, não é? Quando ele faz assim, certo? Oh, Samuel, eu cumpri a tua ordem, não a tua ordem, eu cumpri a ordem do Senhor, eu fiz como o Senhor me pediu. E aí é um texto que para mim, queridos, ele é muito importante, ok? Ele é muito importante. Olha o que aconteceu aqui. O versículo número 13, 15, 13, por favor. Olha que interessante isso. Versículo 13, quando Samuel encontrou, Saul lhe disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel não perguntou nada. Ele já o complementou e disse, já fiz, hein? Olha que interessante. O Samuel não disse, e aí Samuel? É o Saul, tudo bem? Puxa, que legal. Não. Samuel não respondeu. Olha o 14. Samuel, porém, perguntou, que barulho é esse? Não é como diz aqui. Então perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugidos de bois é esse que estou ouvindo? E eu lhe disse o domingo passado, haviam provas evidentes, claras, específicas, explícitas, que Saul não tinha feito como o Senhor lhe tinha pedido. Mas o único que não ouvia ou não enxergava era ele. Está acompanhando? Porque se disse que havia barulho, era um sinal evidente. É como dizer a alguém assim, quando está acontecendo algo na cara e a pessoa diz assim, cara, mas você não viu? Não imagino que você não tenha visto. Então, por quê? Porque há sinais evidentes. Aí, certo, ele começa a se justificar. Não é? E já falamos disso, certo? Ele começa a se justificar. Ele diz, não, é que eu poupei a Gag. Primeiro eu poupei a Gag, beleza. E depois diz, e o gado? Não, os homens. Mas o texto, versículo 8 e versículo 9, fica claro que não são só os soldados. Ele participa. Então começa a se justificar, começa a colocar a culpa em outros, começa a fugir da responsabilidade que é só dele. E aí, certo, na semana passada eu abri um parênteses. Há situações na nossa vida que só a gente não se dá conta que a coisa não está funcionando. A gente acha que está detonando, cara. A gente acha que estamos fazendo certinho, mas há sinais evidentes que não estamos fazendo como Deus nos pediu. Me está entendendo? E quando somos confrontados, quando alguém nos confronta para alinhamento, a gente bota a culpa em outros. Igual que Saul. Está acompanhando? Não, é que eu sou assim, eu me comporto assim por isso, é por isso e por isso. Sempre temos a culpa dos outros. Dificilmente a culpa é nossa. Está acompanhando ou não? Você está aqui ou não? É Bíblia, gente. Eu estou por isso. Um dia eu disse para meu filho, parece o Paulo perguntou, pai, mas por que você... Primeiro ele me pergunta, por que você prega tanto, pai? Eu falo, não, filho, porque tem que explicar para a pessoa. Segundo, ele me pergunta, pai, por que você prega a mesma palavra tantas vezes? E aí eu falo, filho, porque as pessoas precisam entender. Não se entendem uma única vez. E ele fala assim, pai, e por que você prega o capítulo inteiro? Para que a gente entenda que não é um versículo, certo, pegado lá do, como chama? Do pão de vida, como chama? Da caixinha de promessa, não é? Que eu estou jogando aqui na sua cara. Não, é um contexto para que você possa se ver, para que você possa enxergar e não só você. A espada que está cortando nesta manhã, cortou primeiro em mim. Amém? O bisturi que está cortando nesta manhã, e fez a incisão primeiro em mim. Porque eu disse para você, esta palavra veio por uma situação familiar que eu e minha casa, pai, mãe, irmãos, não é? Estamos vivendo. Me acompanha nisso? Então, ele começa a se justificar. Aí no versículo 17, achei fantástico. Porque o Adriel falou o mesmo a sexta-feira. O Senhor, através de Samuel, lhe lembra o passado a Saul. E lhe diz, você se lembra de seu começo? Quando você achava que você era da tribo mais pequena, que você era insignificante, e olha onde o Senhor te colocou. E aqui eu fiz outra aplicação importante para você. Lembra disso? Que quando a gente confronta, e a gente,
Beleza, Leandro, que te vá bem em teu serviço, filho. A gente diz assim, mas fulano, lembra das coisas que tem feito o Senhor pela tua vida. Lembra de lo que nós como comunidade de fé temos feito pela tua vida. Aí o cara, certo, espana e diz que está jogando na minha cara. Sim ou não? Mas Deus está trazendo a lembrança do passado para gerar um ambiente de reflexão na vida de Saul. Para que ele mesmo chegue à conclusão que ele não podia ter caído nessa armadilha de cumprir pela metade aquilo que Deus lhe tinha pedido. Por quê? Porque Deus já tinha sido gracioso com ele. Está acompanhando ou não? Perfeito? Me está acompanhando? Então, esse Saul, certo? Esse Saul, e você vai ver no final, não sei se eu vou chegar ao final, não é? Mas esse Saul aponta para meu velho homem. Esse Saul na minha vida precisa morrer, para que a vida de Cristo apareça em mim. Me está acompanhando? Então todos nós, inclusive eu, estamos todos no mesmo balaio, estamos no mesmo saquitel. A gente tem as mesmas reações de Saul. Isso evidencia que há um velho homem que precisa morrer nas nossas vidas. Perfeito? Me faço entender? Aí, como Samuel se torna resistente à sua justificativa, para mim, ele apela para o lado religioso da coisa. Sim ou não? Quando ele diz assim, certo? E é o que vamos retomar. Versículo 19, por favor. Aí nós vamos tomar, verso 19, aquilo que eu chamei a pergunta do milhão. Versículo 19, ¿por qué você não obedeceu ao Senhor? ¿Por qué se lanzó sobre los despojos y fez lo que o Senhor reprova? Essa é a pergunta do milhão. Depois de ele ter lembrado de onde o Senhor te tirou. Você não era nada. Não é? Olha para trás, não como a mulher de Ló, mas para poder fazer uma reflexão. Certo, Murilo? Tenho que fazer uma reflexão, não é, meu filho? Me acompanhe nisto? Não... Então, aí ele diz, aí Samuel lança a sua melhor carta, por assim dizer, sobre a mesa. Ele diz, então Saul, se você tem desfrutado de tanto do Senhor, por que você procedeu dessa maneira? E qual é o procedimento errado de Saul? Você não fez como o Senhor lhe pediu. E aqui já quero me adelantar. Entenda uma coisa, Deus não se agrada necessariamente pelo que fazemos. Deus se agrada quando fazemos, quando Ele nos pediu algo, como Ele nos pediu. Ele não se agrada por um simples fazer. Ah, não, é que eu fiz para Deus. Lembra de los homens de Mateus 7? Em teu nome fizemos. Em teu nome expulsamos. Em teu nome. Ele diz, mas vocês fizeram da maneira de vocês. Está cantando. Me acompanha nisso? Então, entenda, retire esta mentalidade. Não, mas muitas pessoas dizem, mas estou fazendo. Para Deus não é importante necessariamente estou fazendo. Eu preciso fazer como Ele me pediu para fazer. Eu preciso ser fiel. E esta palavra fiel, entenda-la muito bem, tem relação com exato. O que Deus está pedindo aqui é exactidão na obediência. E quando eu faço, eu não sou exato. Eu só faço. E a gente fala, mas se eu faço tanto, sim, mas talvez você faça desse seu jeito. Então só fica aqui entre nós, porque não chega onde precisa chegar. Eu faço entender? Então ele pergunta, a pergunta do milhão, não é? Que ele responde, observe como ele revela o seu véu de engano. Versículo número 20, se você ler aí. Mas eu obedeci ao Senhor. Saul insiste, mas eu fiz como o Senhor pediu. Mas eu cumpri. Me está acompanhando? Outra expressão. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Agag. Olha o engano. Eu trouxe a Agag, o rei dos amalequitas. Mas exterminei todo o demais. Como ele dizendo, eu só popei a Agag. Me está entendendo? O ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... eu cumpri, só o 10º ponto eu não cumpri. Mas Deus tinha falado que fizesse, que acabasse com tudo. Me faço entender ou não?
Muito bem, aí ele continua. Aí ele novamente vai citar os soldados, mas ele também participou disso. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava, certo? Consagrado a Deus para a destruição, a fim de oferecer sacrifício ao Senhor. Aqui que entra? Nós tivemos uma boa intenção, Samuel. A boa intenção do coração do homem. Nós nos separamos para comer churrasco, não é? Nós nos separamos lá para o churrasco. Nos separamos para sacrificar ao Senhor, porque a gente quer meter Deus, a ver se a gente se livra, está entendendo ou não? A gente faz isso. Então ele diz assim, aí Samuel dá o outro, não dá a cartada, mas Samuel desenmascara o engano. E Samuel disse assim, acaso tem o Senhor maior prazer, ou tanto prazer, em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E aqui eu quero que você entenda que aqui em los originais não é palavra, é voz. Lo que Samuel está dizendo, você acha que Deus tem mais prazer em um sacrifício, certo? Em la gordura que se queima? Não, Saul. Ele tem maior prazer em quando alguém obedece a sua voz. Está acompanhando ou não? Perfeito. Aí ele continua. E ele diz assim, obediência, e aqui você precisa colocar um parênteses aí na sua Bíblia, total, nunca parcial, total, certo? É melhor do que qualquer sacrifício ou qualquer prática espiritual. Você está aqui ou não? Me faço entender? E aí ele continua. E a submissão e a sujeição, e esta palavra é muito importante e vamos tratar de entendê-la nesta manhã. E a submissão é melhor que a gordura de muitos carneiros. Porque se sacrificava a carne, mas também se sacrificava a gordura. Ele inclui obediência e submissão ou sujeição. E aí ele continua. Pois a rebeldia, e aqui eu disse a semana passada, ser rebelde não é desobedecer ao Dario. Não é não se submeter ao Dario. Ser rebelde é ser desobediente à voz de Deus. Me está entendendo? Esse adjetivo não se aplica necessariamente para nós aqui, quando o Dario diz, olha, não sei, não derrubem bolo no chão e vocês derrubam. E diz, é rebelde, não obedeceu o que o Dario falou. Não. A rebeldia não se aplica entre dois indivíduos. Entre dois indivíduos em submissão, me está entendendo? É que não acatou o comando, mas rebelde é aquele que ouvindo de maneira clara a voz de Deus, não faz como Deus lhe tem pedido. Você está aqui ou não? Então, eu fui chamado de rebelde muitas vezes, porque não me submetia à visão, segundo ele, certo? Porque eu não fazia o que os homens queriam. Não, eu como muita coisa era insubmisso. Mas rebelde não. Porque quem é rebelde? Aquele que se rebela contra a voz de Deus. Está acompanhando ou não? Está aqui. Não é? A rebeldia é como o pecado de feitiçaria. É como você consultar outro Deus. Pergunte para mim, que outro Deus? Você mesmo. Porque você se acha dono. Está acompanhando? Não, mas eu não sou idólatra. Não, mas você está adorando ou consultando a sua própria opinião. Está consultando seu padrão. Está acompanhando? Esse é o texto. O texto continua. E a arrogância. Arrogância de quê? De querer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. O nosso orgulho, eu lhe citei a semana passada. Lembra? 2 Coríntios capítulo número 10, verso 3 ao 5. Derribando toda fortaleza. Todo engano, todo sofisma, não é? Toda altivez, orgulho, arrogância, que se levanta contra o conhecimento de Deus. O nosso velho homem acha que sabe mais do que Deus. Nós lançamos mãos da nossa experiência, de nosso achômetro. Está acompanhando ou não? Arrogância é o mesmo que idolatria. De novo, feitiçaria, certo? É consultar alguém.
Idolatria é ter outro ídolo na sua vida. Me está acompanhando? Observe aqui. Aqui eu abri um parêntese que não falei o domingo passado, preciso falar. O primeiro mandamento, certo, lá, os 10 mandamentos, diz: não terás imagens além de mim, sim ou não? E não fala necessariamente dessas imagens de escultura. Mas hoje nós estamos entendendo de toda a imagem de Deus que nós fizemos dentro de nós. Que nós mesmos produzimos dentro de nós. Essa ideia que muitas vezes se nos falou, que Deus era um velhinho de barba branca, lembra disso? E que Ele está esperando que qualquer criança nasça para dizer: você é pecador, você é pecador. Essas ideias, que Deus pesa a mão. Deus não pesa a mão. Você está vendo? Me está entendendo? De que Deus só intervém quando a coisa é favorável a gente. Como estamos aprendendo na escola de fundamentos, há manifestação de graça quando Deus intervém diretamente. Mas quando Deus não intervém, também há manifestação de graça. Quando eu oro: Senhor, me cura, e Deus não me cura. E aí você diz: não, eu estou na pior. Não. Há manifestação de graça, porque mesmo na doença, a manifestação da graça te faz passar por aquele momento. Porque senão, como explicamos a expressão de Deus, de Cristo, de seu Espírito para Paulo, certo? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14 ou verso 9. A minha graça é suficiente para ti. Mas Deus não removeu o espinho. Ou não? Se você ler o contexto, Paulo diz assim: Senhor, eu tenho um espinho na carne que me esbofeteia, que me humilha. E eu preciso que o Senhor intervenha. Deus não intervém. Não intervém tirando o espinho, mas intervém proporcionando força, suporte para que ele passe. Por isso ele diz, como assim dizer: Paulo, para de choramingar, porque minha graça é suficiente para ti. E quem é a graça? A graça é Cristo. É Cristo que me ajuda no dia difícil. É Cristo que me ajuda em um momento caótico, em um momento que eu não entendo. Mas não posso negar que não há participação de Deus naquele momento. Mas a gente vem de uma escola que parece que quando Deus intervém de maneira direta, aí estamos bombando. E quando Deus não intervém, não é? Quando o irmão passa pela pior: não, tem alguma coisa, certo? Os amigos de Jó, alguma coisa você fez. Por isso está passando pelo que está passando. De repente Deus só quer que nós cresçamos em graça. Não é? E por isso Ele não intervém diretamente. O que seria Dario intervir diretamente? Curar, providenciar, trazer a solução que nós estamos, sim ou não? E indiretamente, parece que Ele não faz nada. Porém, a poderosa mão do Senhor me está sustentando para me fazer passar por aquele momento. Mesmo doente, o Senhor está comigo. Mesmo carente financeiramente, o Senhor está comigo. Mesmo não tendo paz por alguma situação em casa, Deus está comigo. Arrogância, altivez, orgulho, vanglória, soberba. O livro de Provérbios declara muito claro que a soberba precede a queda. Foi o que aconteceu com este homem. Ok? E arrogância como mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, assim também Ele te rejeitou. Uau! Está desenmascarando o engano e está lavrando sentença. Me está acompanhando? O texto continua. Aí Saul, certo? Ele, certo, novamente lá. Eu pequei. Eu assisto o Cordel, tá bom? Eu assisto lá, certo? Para mim, certo, o Caruso é um dos mais grandes atores do Brasil. Aquele senhor carequinha lá que faz do prefeito Patácio, de ternurinha. E eu não tenho ninguém, eu assisto, porque eu trabalhei com teatro, e esse homem vem do teatro. Se você perceber, ele há poucos anos está nas novelas. Me acompanha nisso? Por quê? Porque sua vida inteira ele la dedicou ao teatro. Então eu curto esses caras, porque eu conheço um pouco daquilo que eles, como eles desenvolvem o trabalho deles. Então eu me inspiro nesses caras. E meu filho também gosta, então ele me faz de repente, ele me faz assim. Olha, outro dia eu falei: filho, pega para mim, certo, salada, e traz também comida. Estávamos jantando lá na Adoração e Vida, e ele fez, meu rei, ele me fez assim.
Está entendendo? Isso é para que você veja que eu sou homem comum, normal, está entendendo? Então ele disse: pequei. Há um aparente arrependimento de Saul, me está entendendo? Eu pequei, é verdade. Olha o que ele vai dizer: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Agora está reconhecendo. Mas, olha a razão: está reconhecendo, mas está botando a culpa em outro de novo. Ah, mas eu fiz isso porque teve medo dos soldados, e eu os atendi. Agora, porém, te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que o Senhor adore. Ele está mais interessado em lo que o povo vai pensar dele que em lo que está acontecendo. Em nenhum momento ele disse: Samuel, clama ao Senhor e que ele não me tire o reino. Intercede por mim, Samuel. Não, disse: não, é verdade, eu pequei, mas por favor, saia aí na frente comigo, saia na foto comigo, não é? Para que os líderes de Israel saibam que você está comigo. Mesmo o Senhor não está mais comigo, ok? O Senhor me rejeitou, beleza, mas se você está comigo e aparecer diante do povo, está tudo bem, Samuel. Por isso estou destrinchando o texto, para que você se dê conta. E aqui novamente nós precisamos fazer um parêntese. Muitas vezes nós nos importamos mais com o que as pessoas vão pensar da gente que o que Deus pensa da gente. Sim ou não? Então, a gente quer, como a Cris gritou lá atrás, certo? Queremos viver de aparência que está tudo bem, certo? Aquilo que eu digo para você, querido, é fácil ver, somos tão poucos no sentido não de quantidade, mas que dá para enxergar quem está e quem não está, por assim dizer, colocando em prática aquilo que tem ouvido. É tão fácil distinguir para o líder espiritual, é tão fácil, porque está na cara. Está acompanhando? Há um texto, certo, que eu anotei por aqui em algum lugar. Depois eu posso trazer, não é para ganhar tempo. É aquele texto que o apóstolo Paulo, ele declara assim: há uma tristeza conforme o mundo, e há uma tristeza conforme Deus. Não é? A tristeza conforme o mundo não gera nada, e a tristeza conforme Deus, ela gera aquilo que Deus espera da gente. Me está acompanhando? Eu vou lhe dar o texto para que você, por favor, abra essa pasta e me dê esse caderninho. Obrigado. Eu vou lhe dar o texto. Segunda aos Coríntios, por favor, abra. Segunda aos Coríntios. Abra para mim. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Obrigado. Você encontrou? Aí vai dizer isso. Há uma tristeza conforme Deus, já não é uma tristeza conforme o mundo, sim ou não? Você está entendendo? Saul teve uma tristeza conforme o mundo. Porque a gente diz: não, mas Samuel se arrependeu. Não, mas do jeito dele, ué. Para ter benefícios, para barganhar alguma coisa. Me faço entender? De repente nós estamos na mesma. Muito bem, continuamos aqui. Ainda não cheguei aonde eu... Ao final, Saul sai com ele, mas não para cumprir nada, senão para executar o que o Senhor pediu. Porque quando a gente não executa, alguém vai executar. Não com relação à sua vida, mas com relação à vontade de Deus, que envolve o plano eterno de Deus. Se eu não cumpro, Deus vai levantar outro para cumprir. Está acompanhando? Deus não se limita a um homem. Então Samuel foi, em um momento determinado, falou: me traz uma espada. Trouxeram a espada para Samuel: me traz a Agag, me traz o gado. E Samuel matou o rei e a sua casa e todo o gado. Ou seja, completou aquilo que Saul não completou. Está acompanhando? Isso é o que nós vimos praticamente na semana passada. E eu gastei quase todo o meu tempo, gastei 30 minutos nisso. Amém? Vou tratar de ir para a segunda parte. Perfeito? Observe aqui. Por essas coisas de Deus, esta quarta-feira, o Tertuliano entregou para mim uma apostila de uma nova matéria da Escola de Fundamentos. E como eu sou rato de leitura, eu já me li a apostila. E na página número 50,
de essa apostila, não é? Já na 50. Obediência é fruto do homem espiritual. Está aqui, ó. Aí está o Tertuliano. Quando você trouxe a apostila? Quarta-feira. Então o que precisamos entender? Que quando tocamos em Saul, na sua desobediência, Saul é figura daquele homem que é natural e não é espiritual. Me está entendendo? Porque obediência total é fruto do homem espiritual. Você está aqui? Posso ouvir um amém? Me está entendendo? E quem é o homem espiritual? O Cristo que se está desenvolvendo dentro de você. Então, que é o comando do Senhor? Retire os obstáculos que impedem que o homem espiritual que se está formando em você obedeça à voz do Senhor. Isso é o que você precisa entender. Esse é o teor desta palavra. Meu filho, retire os obstáculos que te impedem de obedecer à voz do Senhor na tua vida. E a pergunta é: e como retiro os obstáculos? Mandando o velho homem para a cruz. Porque ele é o obstáculo. Ele é o amalequita da tua vida. Ele é aquele que te atrapalha no progresso. Me está acompanhando? Então agora, esse comando de Samuel a Saul, ele agora encarna na gente. Porque assim como Deus pediu para Samuel falar com Saul para acabar com os amalequitas, é o mesmo desejo do Pai agora, mas com a gente. Então o Senhor nos está dizendo nesta manhã, de maneira clara, de maneira específica: está na hora de remover os obstáculos que te impedem de obedecer a voz que você ouve. Me está acompanhando ou não? E isto precisa ser total, não pode ser parcial. Porque a obediência total é fruto, é consequência do homem espiritual. É fruto do Deus que se está desenvolvendo na sua vida. De quanto de Deus, quanto crescido o Cristo está em você. Se Ele não cresce, você e eu vamos ter dificuldades para obedecer a voz do Senhor. Posso ouvir um amém? Me está acompanhando? Observe aqui. Notas aqui, ó, não são nem revelação do Dario. Notas daqui. A vida do Espírito fala de uma obediência a uma voz. Isso é vida espiritual. Vida espiritual não é passar orando, necessariamente, mesmo que a oração seja importante. Me está entendendo? Vida espiritual não é necessariamente ler a Bíblia ou a Escritura, jejuar, passar em vigília, estar corriqueiramente nos cultos. Tudo isso faz parte, não estou dizendo que não é. Mas o desenvolvimento da vida espiritual está centrada em uma mola mestra, que é ser obediente à voz que ouvimos. Me está acompanhando? E não necessariamente a voz que você ouve do Dario, mas a voz que você escuta além do Dario, que é a voz de Deus. Me está acompanhando? Me acompanhe nisto. Isto não é puxar a sardinha para que você ouça a minha voz. Não. Você tem que ouvir a voz de Deus além da minha, por em cima da minha. Porque a vida espiritual consiste em obedecer uma voz interior. Cada um de acordo à voz interior, disse o apóstolo Paulo. Me está acompanhando? Outra coisa, certo? E essa obediência da vida espiritual é uma obediência absoluta, não pela metade. Absoluta para quê? Para o avanço do Evangelho, primeiramente em você, para que Cristo cresça. Amém? Você está aqui ou não? Para que Ele cresça, aquela música que nós cantamos, que Ele cresça. Aí você tem que dizer: para que Ele cresça, eu preciso ser obediente à voz de Deus, porque senão é só música. E aí as pessoas me perguntam: mas Dario, e Deus não escuta o que eu canto? Se você não entender o que você está cantando, Deus não escuta. Porque a gente tem uma visão romântica de Deus. O texto continua aqui, ó. Tudo o que provém de Deus, tudo, depois da cruz, vem em forma de voz. Uau! Vem em forma de voz. Tudo o que provém do Espírito agora, depois da cruz, vem em forma de voz. É a voz de Deus que te ensina. É a voz de Deus que te instrui. É a voz de Deus que te faz inclinar para uma coisa e outra. É a voz de Deus. O Vinícius nos tinha chato,
sim ou não? Com quem todo louvor ele falava, mas a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é tremenda, em todo espontâneo, Vinícius, sim ou não? Lembra disso? Lá quando nós fazíamos culto lá em casa, nada contra, mas em cada espontâneo ele dizia, não, porque a voz do Senhor é poderosa, citando o Salmo, a tua voz é poderosa, a tua voz faz parir as corzas no campo, a tua voz, Senhor, é como o estrondo de muitas águas, a tua voz racha o cedro no Líbano, sim ou não? Lembra disso? Oh, deu minha hora aqui, viu? Obrigado. É a Vivo, é a Fernanda. A Fernanda também liga para você? Lá da Vivo, não? Sim, liga. Porque lá em casa, oh, isso é Fernanda, da Vivo. Falei, quero saber quem é você. É para me vender TV a cabo, não é? Mas ela fala assim, olá, sou a Fernanda, sou da Vivo. E quero saber quem é você. Me está acompanhando? Voltemos aqui. Todo vem encapsulado em uma voz. A voz de Deus. Observe aqui outra coisa. Olha, a obediência, o ato de obedecer, é um ato profético. Já lhe ensinei isso. É um ato profético que estou sujeito à voz interior. Está entendendo? Por isso, querido, que quando você diz assim, eu não quero fazer, mas vou fazer, porque senão Dario vai mentir a paciência. Não é obediência. Você só tem um acto eterno, mas ela não é fruto de uma voz interior. Então não é obediência. Porque vou ler de novo aqui, ó. Porque a obediência que Deus demanda é essa atitude, essa parte externa, é um ato profético mais alto e perfeito que pode existir, porque estamos atuando, estamos agindo em sujeição e em submissão a uma voz. Uau, tremendo, cara. O texto continua aqui. Dentro ouço uma voz, fora executo a instrução da voz que ouço dentro. Aí você perdeu o uau. Você perdeu a oportunidade do uau. Eu acho que você está muito impactado, não é? Está assim, meu Deus. Como? De novo, olha. Dentro ouço uma voz, não é? E o ato externo fora é a execução que revela a minha sujeição àquela voz. Agora sim. Obrigado, Elvis. Depois tomamos uma Coca-Cola junto. Comemos que é uma costela na brasa junto, cara. Me está acompanhando? Sujeito, submisso, aonde? Dentro. Por isso que ele fala lá de submissão, lembra? Sujeição. Dentro. Não aquela coisa, lembra disso assim, não, eu estou de pé por fora, mas por dentro eu continuo sentada. Quando falam, vamos ficar de pé, irmãos, e aí vocês dizem, vamos ficar de pé, mas por fora estou de pé, mas por dentro continuo sentado. Já escutou isso, não é? Sim ou não? É isso. A obediência parcial é quando a gente só tem um acto externo, mas não é sujeito à voz interior. Porque que tem que dizer a voz interior? Você não tem que obedecer o Dario, mas se você ouvir a voz interior, por um exemplo, a voz interior lhe vai dizer, mas o Dario foi colocado por autoridade sobre a sua vida, então cumpra o princípio para que você seja honrado. Então eu me submeto, não para agradar o Dario, mas para agradar a voz interior. Aqui pegou pesado o apóstolo Gustavo, cara. Não, é do Julián Rios, do mestre Julián. Pegou pesado, cara, aqui magoou. Assim. Observe aqui. Reino e governo estão diretamente conectados a obedecer uma voz. É que o reino é o governo de Deus, mas a gente não obedece a voz de Deus. Que reino, que governo? Nada. Porque reino e governo, certo? Quando o homem governou e reinou no jardim do Éden, é porque ele ouvia uma voz e executava conforme essa voz. Então reino e governo estão diretamente conectados, ligados, caminham de mãos dadas, ou seja, concatenados com uma voz. Governo que nasce no interior, ouvindo e obedecendo.
e se manifestando no exterior como fruto de justiça através da obediência. Está acompanhando ou não? Está aqui, ó. Este foi a cola de Deus, cara. Eu já vou terminar, ó. Versículo número 20 que nós lemos. Observamos que Saúl afirmou ter obedecido, e que a obediência, certo? Isso nos revela que a obediência pode ser medida, certo? De maneira interna e de maneira externa, ou seja, objetiva e subjetivamente, não é, professor Rodrigo? Isso nos revela. Ok? O que mais diz aqui, ó? Toda obediência pela metade, grave isto. Toda obediência pela metade é desobediência e nunca obediência. Ah, mas eu fiz, mas só por PH e as vaquinhas, e os boizinhos, e as ovelhinhas. Nada feito. Entenda aqui. Por isso, pergunte para mim, para eu já ir terminando assim. Me ajude, por favor. Por que Deus tirou o reino da mão de Saúl? Pergunte para mim. Porque não obedeceu a voz. Por isso que reino e governo estão conectados a ouvir uma voz. Cada vez que você não ouve a voz e faz como você quer, você perde o governo. E chamémoslo assim entre parênteses para que você entenda. E o controle daquela área. Me está entendendo? Deus trouxe o comando para aquela área. Mas você interpreta o comando agora. Com seus achômetros, com seus pontos de vista. Ah, Deus falou, mas eu acho que assim fica melhor, tá bom? Eu acho que é melhorzinho assim. Aí você perde o controle daquela área. É só você olhar para a sua vida. É só olhar para dentro. Essa área que está descontrolada é porque você quis fazer de seu jeito, da sua maneira. Você perdeu o ponto da voz de Deus. Então o que acontece? Essa área está em um caos, porque você perdeu o governo. Agora essa área te governa, por assim dizer. Porque não ouvimos a voz, perdemos o governo. Obediência, estou terminando. A obediência não é algo que se pode medir por quantidade, mas ela se mede quando ela é completa. Não tem meia obediência, não tem 25% de obediência. Certo? O Vinícius, certo? Ontem ou anteontem, ele, em razão dos 10 anos, ele me mandou um áudio. Ele disse: pai, eu quero te honrar, cara, porque há 10 anos atrás, você tomou a decisão certa. E ele disse para mim: e eu com você, eu aprendi e tenho aprendido que Deus honra homens de decisão. E mesmo você não entendendo muito bem, você tomou a decisão certa de sair de onde nós estávamos. E porque você tomou a decisão em Deus e obedeceu, nós estamos vivendo hoje o que o Senhor tinha providenciado para nós viver. Me está entendendo? Aqui, ó, obediência. Não é algo que se pode medir pela metade, mas por totalidade. Ok? A obediência não pode estar baseada na minha opinião. Porque quando entra a minha opinião, a obediência se torna parcial. E se se torna parcial, passa a ser desobediência. Não é? A obediência tem que ser absoluta à voz de Deus. Quando falamos de obediência, estamos falando de uma obediência absoluta à voz de Deus, sem mistura nem interferência do homem natural, de los palpites humanos. Me está acompanhando? Por mais que nos doa, por mais que isso nos vá trazer problemas. E aqui vou terminar, porque já deu meu tempo. Aqui vou terminar novamente realinhando o comando que o Senhor nos trouxe no começo do ano. Nós não precisamos, certo? Estamos entendendo porque estamos caminhando. Em dezembro eu lhe falei: é ano de adquirir sabedoria para tomar boas decisões. Estou realinhando esse comando. Amém? Diga assim: o Dario está realinhando. Ok? Então eu quero lhe dizer que nós não precisamos sabedoria para tomar a melhor decisão. Não é isso. Nós precisamos alcançar sabedoria para sermos obedientes à voz de Deus. Me está entendendo? Não é para escolher entre uma coisa e outra, porque o que escolhe ainda está enxertado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está aqui? Por isso se chama bem ou mal, porque eu tenho duas opções.
Na árvore da vida eu só tenho uma opção, e eu preciso comer da árvore da vida. Me está entendendo? Só uma opção. Então, neste ano que começou lá em dezembro, eu lhe disse, certo? Foi o que eu ouvi naquele momento do Senhor. Mas nestes dias o Senhor me tem explicado esse comando. Você não tem que alcançar sabedoria para tomar boas decisões. Você tem que alcançar sabedoria, primeiramente, para distinguir a voz que fala em seu interior. E no segundo caso, certo? No segundo ponto, para você ser obediente à voz que está em teu interior. Agora, não é? Nem toda voz que fala de seu interior é a voz de Deus. Amém? Porque não, mas eu escutei de Deus. Sim, mas tem mais alma que de Deus aí, ó. Então a gente precisa se tornar perito, não é? Precisamos nos tornar conhecedores da voz de Deus, para que nós também não sejamos enganados, não é? Aprendemos em Jocum, não é? Tem a voz da alma, tem a voz das circunstâncias, não é? Mais ou menos assim, não é, Tati? Tem a voz de Deus e tem a voz do diabo também. Então a gente não só escuta uma voz. Então, nesse processo de nos tornar obedientes à voz que ouvimos de maneira interna, a gente também precisa começar a classificar a voz que a gente ouve. Eu vou lhe dizer, eu tenho não uma receita, mas um dos principais aspectos para eu saber que é a voz de Deus que está falando comigo, é porque essa voz geralmente me pede algo que eu não faria. Ai, que Deus me está pedindo para visitar a vizinha do lado, mas se eu nem conheço a vizinha, e ainda levar um bolo, será que é de Deus? Eu por mim mesma não levava. Então é de Deus, pô. E no momento da generosidade, você está aí, você tem, sei lá, um dinheiro guardado lá na poupança, e Deus está dizendo, olha, amanhã você vai pegar o dinheiro da poupança e vai entregar lá na mão do Tertuliano, e vai dizer, olha, aqui está a minha contribuição. Mas será? E aí você fala, mas que estou guardando para a minha geladeira. Eu também. E aí você diz, mas se eu estivesse em meu são juízo, não faria. Então deu purinho. Sim ou não? Gente, se vocês tivessem estado aqui, as minhas piadas são fracas. As minhas piadas são fracas, gente. Assim, ao lado das piadas do apóstolo Marcos, cara. Ontem ele estava vibrante, cara. Ele estava inspirado, cara, ontem. Misericórdia, cara. Cruz credo, meu. É brincadeira. Eu falo, Dario fez o sinal da cruz. Então, queridos, essa é a palavra para nós nestes dias. Discernamos a voz que estamos ouvindo. Não negociemos conosco mesmo. Quando Deus está trazendo o comando e se levanta o velho homem, você já aprendeu comigo, o lugar de Cristo é no trono, o lugar do velho homem na cruz. Você tem que fazer como eu faço. Eu bato lá, certo? Alguns já me vieram. Eu tenho uma janela, certo? Lá na copa, sim ou não? E aí hay uma janela, e quando a Preciosa está latindo lá fora, eu bato aqui e eu falo, Preciosa, e ela vem, eu falo, ela, para casa. E ela enfia o rabinho nas pernas e ela vai. Sim ou não? E quantos viram fazer isso? Então, querido, quando o velho homem, quando Deus fale, mas o velho homem se levanta e diz, não é que não vem assim, é a figura da Preciosa. Quando sua alma, seu velho homem comece a latir, certo? Bata a mão na mesa e diga, velho homem, e ele vai vir com o rabinho entre as pernas, certo? Aí você diz, seu lugar é a cruz. E entronize Cristo na sua vida. Jesus, te entronizamos. Sim ou não? É esse o momento. Não necessariamente aqui quando você canta, sino quando o inimigo se levanta, através da voz da alma, através da voz desse homem natural, desse homem carnal. Aí você tem que cantar, Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. E o velho homem vai entender, vai enfiar o rabo entre as pernas e vai para a cruz sozinho, assim, ó. Sim, é uma ilustração. Por quê? Porque quando Cristo está governando, o velho homem toma o caminho da cruz.
Quando Cristo não está governando naquela área, que faz o velho homem? O velho homem tenta retomar o trono. Me está acompanhando? Então, queridos, está na hora de adquirir sabedoria, não para escolher entre um e outro, não para saber que compro, não para saber que dia vou no culto e que dia não vou. Não é para isso. É tempo de adquirir sabedoria que provém do céu, que é Cristo Jesus, crescendo e se desenvolvendo em nós, para sermos obedientes à voz interior. Fique de pé nesta manhã. Fique de pé nesta manhã. Minha esposa me perguntou ontem, 2 horas da manhã, não é? Porque saímos daqui 11 horas, aí fui jantar com o apóstolo Marcos para poder conversar um pouquinho com ele, certo? Porque não adianta ele só ouvir aqui e escutar ele pregar. A gente tem que ter acesso ao coração daqueles homens. Porque quando a gente ouve eles, a gente tem acesso à vida de Deus que está crescendo neles. Mas eu quero ter acesso ao coração deles, saber como ele está, saber como está sua esposa, suas filhas, como anda a comunidade de fé, quais são os projetos que esse homem tem, porque eu não acredito que a gente se encontrou no caminho só para eu ouvir dele ou ele ouvir alguma coisa de mim. Certamente em algum momento eu e vocês nos vamos a tornar cooperadores da missão dele, e ele se tornará colaborador e cooperador com a nossa missão. Então às 2 da manhã, ela a coro com a Miriam falando: ai, eu pensei que você ia convidar o apóstolo Marco para pregar hoje. Velho homem para a cruz, filha. Aí que eu disse: não. Quem vai pregar amanhã sou eu. Mas não porque era eu, senão porque eu entenda isso. Aqui não é rifar a mesa, porque aqui não é púlpito, não é? Aqui não é rifar a mesa. Porque, não, é que não estou cansado, então vou chamar. Não. Aqui a gente fala, o que a gente entende que nós temos que soltar. Então eu não podia negociar a verdade nesta manhã. Amém? Me está acompanhando? Então, querido, se em algum momento a minha palavra te ofendeu, não é a minha intenção. Se em algum momento essa palavra te falou: Dario, cara, não é a minha intenção. Eu só quero que você se torne obediente à voz interior, porque há uma vida dentro de você. E eu não citei esses textos, mas Mateus 17 aparece Moisés e Elias, e no meio Jesus. E agora o pai não fala assim: este é meu filho amado no qual eu tenho prazer. Ele fala assim: este é meu filho amado, está na hora de ouvi-lo a ele. O livro de Hebreus, em seu primeiro capítulo, em seu primeiro versículo, ele diz: outrora ele falou através dos profetas, mas em los últimos dias, em los últimos tempos, que está apontando para depois da cruz, ele fala pelo Filho. E esse Filho mora em você. Mora em você. E eu faço votos para que, em uma figura ilustrativa, os amalequitas sejam exterminados da sua vida. E você consiga avançar, progredir. E esse progredir não é você ter coisas, mas é você fazer crescer alguém dentro de você. Outro dia nós estávamos conversando de uma situação de algumas pessoas. E eu disse assim para minha esposa: eu não quero desistir dessas pessoas. Eu disse para ela. Então eu quero lhe pedir ao contrário: não desista da gente. Não desista da gente. Da gente como comunidade de fé. Não desista da gente. Porque o desejo de nosso coração é não desistir de você. Às vezes nós conversamos e dizem: não, mas parece que as pessoas se tornam impenetráveis, não temos acesso. E eu disse para ela: mas eu não quero desistir dessa casa. Então não desista da gente também. Vocês estão em processo, a gente também está. O Cristo que te habita também habita na gente. E eu também estou no processo de fazer crescer esse Cristo em mim. O Pablo que me conhece, talvez o Glauco, não sei se outras pessoas que me conhecem há mais tempo, eles podem dar testemunho que o Cristo que está em mim tem crescido.
Eu me estou tornando não outra pessoa, mas aquilo que Deus sonhou para mim. Porque não importa, querido, quantos anos tem o ninho das águias. Lo importante é em quem nos estamos tornando. Isso é o mais importante. Eu vou talvez ter 80 anos aqui e nós vamos estar completando, não sei, 30. E aqui eu, certo, ainda lá. E vocês aqui. Me está entendendo? E não ouvir aqui, não, nós estamos completando 30 anos. Do ninho das águias. Eu me lembro daquele dia domingo. Me está entendendo? A ideia é em que nós nos estamos tornando. E nós temos aprendido que nosso padrão, nossa medida na porta é sermos semelhantes ao primogênito. Em Ele nós nos estamos tornando. A cada ano nos parecemos mais com Cristo. A cada luta nos parecemos mais com Cristo. A cada confronto entre nós nos estamos parecendo mais com Cristo. Isso é o que importa. Isso é o que vai ficar para a história. Não vai ficar um monumento, vai ficar quanto de Cristo estava na gente. As pessoas não vão lembrar de mim pela pregação aguçada ou excelente, mas vão dizer: olha, eu vi Cristo naquele homem. Eu quero ser enterrado igual que Davi. O Dario viveu e afetou sua geração, cooperou com sua geração. Isso quero que esteja em meu epitáfio. E não que era um bom pregador, que era um bom cara. Não, isso não importa. Sino quanto de Cristo se está formando em mim. Então vamos orar. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda como casa. Nos ajuda como ninho das águias. Ajuda nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez. E o Senhor já chacoalhou a figueira já. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Queremos ouvir a Tua voz e fazer como o Senhor nos pediu. Isto não é receita de bolo, Senhor. Isto não é receita, mas eu em vez de canela vou colocar baunilha. Não, isto não é receita de bolo. O Evangelho não é receita. O Evangelho é Cristo sendo desenvolvido, sendo formado em nós. Por isso, Senhor, pedimos ajuda. Ao começar de mim, até o último. Até que tem um nível de entendimento limitado ainda. Senhor, aquele que ainda é criança espiritual, não importa, mas que o Senhor lhe faça entender esta verdade. Obedientes à voz interior. Não queremos ser obedientes parciais, queremos ser obedientes totais. Nos ajuda a acabar com os amalequitas da nossa vida, que nos atacam na retaguarda, que esperam um momento de fraqueza para eles agir. Dizemos não a toda mistura, a toda voz misturada, como diz Apocalipse, peles de cordeiro, mas voz de dragão. Não queremos mistura. Queremos ouvir de maneira clara a Tua voz e executar especificamente. Não negociar a gestão, não negociar a execução. Nos ajuda, Senhor, nesta semana. Que assim como aquela moça, Senhor, nós possamos ser ouvidores assíduos das palavras que o Senhor tem pregado para nós. Que nós não pensemos que uma única vez ouvindo é suficiente para nós. Que nós sigamos o exemplo daquela irmã. Em meio a nossos afazeres, a gente possa colocar a pregação anterior. Não vamos captar tudo, mas alguma coisa vamos captar. E ao outro dia vamos ir captando outra coisa. E outra coisa. Até que o Senhor complete aquilo que o Senhor precisa completar. Obrigado por este dia. Obrigado por todos os que aqui estão. Abençoamos cada casa, Senhor, declarando que o Senhor já os abençoou. Mas nós queremos liberar uma palavra de bênção, Senhor. Queremos declarar uma palavra de bênção sobre a Gi, Senhor, que está fazendo aniversário hoje. Queremos abençoá-la. Não queremos dizer o Senhor te abençoe, porque o Senhor já te abençoou. Mas nós queremos abençoá-la, queremos abraçá-la, queremos fazer votos, Senhor, para que a vida do Senhor neste novo ciclo cresça, se expanda, progrida, para que ela possa avançar, Senhor, ela
e a sua casa. Assim também sobre cada família, Senhor, sobre cada lar aqui representado, sobre aqueles que não puderam vir também, mas fazem parte desta casa, fazem parte do corpo desta casa. Então los abençoamos neste dia. Obrigado por tudo, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado pelo amor, pela graça, pela justiça manifesta, pela generosidade manifesta a cada um de nós. Nos dá um almoço abençoado em família, Senhor, que possamos desfrutar, indiferente de lo que vamos comer, mas que possamos desfrutar, Senhor, e nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos.